O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, nos fala da importância e o sentido da oração. O nosso mundo de hoje tem nos tirado a capacidade da oração, tem nos tirado a importância da oração. Sabemos o quanto que a oração é importante na nossa vida, o quanto que ela nos faz bem, o quanto ela se faz necessário na nossa vida. Ela nos ajuda em todos os sentidos. Ela nos ajuda, inclusive, no enfrentamento, dos nossos cansaços. Ela nos ajuda na nossa saúde espiritual, também física. A oração tem um poder muito grande. Mas cada vez mais nós temos, e o mundo tem nos distanciado da oração. Talvez pela nossa correria, pela pressa das coisas, pela nossa falta de tempo. E a liturgia de hoje vem nos alertar que nós não podemos perder esse caminho, que é o caminho da oração. O texto da primeira leitura de hoje, um texto do livro do Gênesis, nos mostra que a verdadeira oração é um diálogo com Deus, é nos colocarmos face a face com Deus, que se revela como amigo.
Um Deus que nos revela como Pai querido, como nos lembra Jesus. E a oração ela deve ser feita com humildade, reverência, respeito, mas também com ousadia e confiança. O texto da primeira leitura nos diz que Deus começa uma investigação a fim de constatar a culpa ou não do povo de Sodoma e Gomorra. Diz o texto: o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. A questão aqui é que Abraão coloca para Deus é a seguinte: e se nessas cidades existisse um pequeno grupo de justos, Deus iria castigar todo o povo? Então, aproximando-se de Deus, Abraão diz assim: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? O problema que Abraão procura resolver é: se por amor aos justos Deus estaria disposto a suspender o castigo que pesava sobre o povo de Sodoma e Gomorra? Então aí Abraão inicia um diálogo com Deus, e ele vai como se pechinchando com Deus. Ele pergunta a Deus se nessa cidade se houvesse 50 justos, se Deus perdoaria o povo. E Deus diz sim. E ele vai dizendo: e se houvesse 45? Deus: não, eu perdoaria. E no diálogo Abraão vai dizer assim: e se houvesse 30? E se houvesse 20? Até que quando ele chega em 20, a intimidade com Deus está tão grande, Deus se estava revelando a ele um amigo, que ele diz assim: vou ousar a perguntar só mais uma vez, e se houvesse 10? E aí Deus: não, se houvesse 10 justos, eu não castigaria a cidade. Portanto, esse diálogo de Abraão com Deus é um diálogo face a face, onde Abraão se apresenta com humildade, com respeito, diante da grandeza de Deus, mas Deus se torna um amigo para ele. No entanto, à medida que esse diálogo vai avançando, Abraão vai descobrindo a bondade de Deus, ele vai adquirindo confiança. A negativa de Deus em não destruir a cidade de Sodoma e Gomorra mostra que a sua misericórdia é maior do que a sua vontade de castigar, que a vontade de salvar é infinitamente maior do que a vontade de perder. E assim Abraão vai descobrindo um Deus que é misericordioso, que é próximo, que ama. A ousadia de Abraão nos ensina que é possível dialogar com Deus na oração, de uma forma familiar, confiante, insistente. Porque o nosso Deus é um Deus que veio e vem sempre ao nosso encontro, que entra na nossa vida e estabelece uma comunhão conosco. Ele é um Deus que se revela como um Deus amoroso, um amigo, que nós podemos dialogar com Ele, com amor, sem medo. Assim deve ser a nossa oração, um diálogo permanente com Deus, um diálogo espontâneo, vivo, confiante, de uma pessoa que está falando com um amigo que confia. Assim deve ser a nossa oração, uma oração confiante de um Deus, e a gente vai descobrindo um Deus que tem esse poder de amar, de perdoar. Assim deve ser a nossa oração. O nosso salmista, ele, no salmo de hoje, ele fala com
quase que escreve quase um poema, onde ele diz que o Deus do perdão é o Deus do encontro. Por mais alto que ele esteja, ele vê, ele olha por nós. A confiança do salmista é tanta que ele se entrega por completo. No momento profundo da sua angústia, ele diz assim: o amor de Deus é para sempre. O amor de Deus por nós é para sempre. O salmista reconhece a própria fraqueza, pedindo para que Deus não o abandone, que ele é obra nas mãos de Deus. Nós somos obra de suas mãos. Assim a oração também, uma entrega. O texto do Evangelho que nos fala da oração, Pai Nosso, começa com uma pergunta: como rezar? A pergunta dirigida a Jesus para os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou os discípulos. A necessidade da oração. Jesus viu o mestre rezando e falou: nos ensine também a rezar, nos ajude a rezar. Imediatamente Jesus responde: quando rezardes, dizei. E aí ele compõe a oração do Pai Nosso. Para nós hoje, a oração do Pai Nosso continua necessária, porque nós vivemos num mundo marcado por tanta injustiça, por tanta maldade, por tanto rancor, tanto ódio. Rezar o Pai Nosso é comprometer-se com um mundo melhor. O Pai Nosso é um resumo dos Evangelhos. Os primeiros cristãos tinham o costume de rezar o Pai Nosso 3 vezes ao dia. Tal era a importância da oração do Pai Nosso. A grande novidade do Pai Nosso é isso. Inclusive, no catecumenato, a oração do Pai Nosso era dada, entregue na noite do retiro, onde se passava a noite, no outro dia à noite receberia o batismo. Então naquela noite recebia a oração do Pai Nosso, e a pessoa guardava essa oração. Era uma alegria dela poder rezar a oração do Pai Nosso. O quanto que essa oração era importante na vida dos primeiros cristãos. A grande novidade da oração do Pai Nosso não se refere tanto aos pedidos, mas quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. É a grande novidade, chamar Deus de Pai. Com isso, Jesus nos diz de uma proximidade de Deus. Deus é Pai, não só dele, mas de todos que creem nele. É no diminutivo, Abá, Paizinho querido. Então nós dirigimos a um Deus que é um Paizinho querido. É a proximidade. Se na primeira leitura Deus se revela como um amigo de Abraão, no Evangelho Jesus nos revela um Deus Pai, bem próximo de nós. Os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso se referem a Deus. O primeiro é que o nome de Deus seja santificado. Na visão dos judeus, Deus era considerado santo, puro, inacessível, que não suportava a impureza. Deus é santo. Na visão de Jesus, Deus é santificado em nós. Quando nós nos tornamos a visível presença dele através das nossas ações, aí nós santificamos o nome de Deus e ele é santificado em nós. Isso fica bem claro quando tem o segundo pedido: que venha o teu reino. O reino de Deus se traduz nas ações em prol da paz, do amor, da fraternidade. Seja feita a tua vontade, sobre a terra como no céu. É o terceiro pedido, se refere a Deus.
Fazer a vontade do Pai é pagar o preço pela opção do reino, até mesmo com a própria vida. Quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, no momento da sua entrega, ele diz: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Como Jesus, precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. E depois nós temos os 3 pedidos referente à vida terrena. O primeiro deles revela o pão nosso de cada dia, o alimento que nos mantém vivos. Rezar é reconhecer o poder de Deus sobre todas as coisas, o pão nosso. Ainda que tenhamos de tirar o pão da terra com o nosso suor, com o nosso trabalho, esse pão é tão divino como o pão descido do céu, que é Jesus, e fortalece a nossa vida. Pai e pão são 2 palavras que têm o mesmo sentido. O segundo pedido refere ao perdão das nossas dívidas. Lucas não fala de perdão dos pecados. Dívida ou pecado são sinônimos, é a mesma coisa. Quem peca é como quem não paga a sua dívida, isso é, um devedor do amor de Deus ao próximo. Somos sempre devedores do amor de Deus. Daí que Jesus ensina que se Deus perdoa, eu também devo perdoar. Nisso está a santidade de Deus e a nossa, na capacidade do perdão, de amar. O terceiro pedido é de forma negativa: não deixeis cair em tentação, isto é, cair na provação, aceitar uma proposta de sair dos caminhos de Deus. Essa é a grande tentação, é fugir do amor de Deus. Somos tentados a seguir outros deuses, os deuses do poder, do ter, do orgulho. Jesus venceu o tentador e nós também podemos vencê-lo. Em seguida, nós temos 2 parábolas para falar para nós da perseverança e da confiança na oração. As 2 coisas que devem acompanhar a nossa oração: perseverar e confiar. A primeira parábola fala de uma figura de um amigo que procura o outro de madrugada para lhe pedir algo emprestado, um pão. E Jesus fala que o amigo não está querendo atender, mas se você insistir, ele vai atender. Afinal, é nosso amigo. Portanto, não desanimar, perseverar sempre na oração, como Jesus fala no Evangelho para nós. Portanto, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei-vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Perseverar na oração, não desistir. A segunda é a confiança. Ele utiliza a figura de um pai. Quando o filho pede um alimento, ele jamais vai dar outro que o filho não precisa. Será que vós, que é pai, é capaz, se o filho fere um peixe, lhe dará uma cobra? Pedir um ovo, vai dar um escorpião? Ora, se vocês que são os maus não são capazes de dar coisas ruins para os filhos de vocês, imagina o Pai Celeste. Então, confiar. Deus sempre vai nos presentear com aquilo que é bom, porque Ele é Pai, e Pai não dá coisa ruim para o filho. Portanto, a liturgia de hoje nos ensina a importância e o sentido da oração. O pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, deve ser um pedido permanente na nossa vida. Todos os dias precisamos pedir: Senhor, nos ensine, nos ajude a rezar. E que oração seja este entregar-se nas mãos de Deus,
como diz o salmista. Somos obras da sua mão. Não deixe essa obra inacabada. É isso. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nos entregamos a Ele na oração, Ele vai nos reconstruindo. Deus, como mestre de obra, como artista, nós somos uma obra, não uma obra perfeita e acabada. Quantas coisas precisam ainda ser modificadas, melhoradas em nós. E isso só é possível quando nós nos colocamos nas mãos de Deus na oração. E aí Ele vai nos reconstruindo, vai nos moldando, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Peçamos sempre: Senhor, nos ensine e nos ajude a rezar. Professemos a nossa fé.